Não, eu queria dar uma palavrinha sobre o Capitão Nascimento, muito rápida. Ele tem qualidades, ele tem virtudes. Ele não é corrupto, ele é movido por uma intenção boa, ele ama sua família. Não há dúvida. Agora, e ele reflete um sentimento muito natural de todo ser humano, que é, diante de um mundo profundamente injusto e corrupto, querer agir por conta própria. No fundo, o sentimento que move o Capitão Nascimento é esse, e é um sentimento humano, é profundamente natural. Agora, este é exatamente o caminho que leva à guerra de todos contra todos. Se cada cidadão se sentir no direito de fazer justiça com as próprias mãos, nós vamos para uma fogueira robesiana. Nós vamos para uma anarquia destrutiva de guerra civil. Isso é um caminho perigosíssimo. Aí é que o filme trilha realmente no fio da navalha. Porque a ideia de que cada um pode, pegando em armas e agindo por conta própria, resolver toda a injustiça que vê ao seu redor, é o que pode nos levar a uma destruição. Isso não pode acontecer. Isso é exatamente o enredo que o Hobbes, filósofo inglês do século XVII, descrevia da criação do poder soberano. É quando o cidadão abdica dessa prerrogativa de exercer a justiça por si que surge o Estado. Ele abre mão da violência, ele cede uma parte do seu direito natural e o Estado passa a ser o garantidor do arcabouço de lei e ordem do qual todos nós dependemos. Se cada um sair por aí achando que vai fazer por si o que é necessário para que todos voltem a viver em paz, nós vamos muito mal. Esse caminho não leva a nada. E só complementando uma coisa que eu posso elogiar bastante do primeiro Tropa de Elite, porque foi uma ideia do Zé na filmagem e que termina o filme de maneira genial, o primeiro filme, além disso que você está falando, tem uma coisa também, que essas qualidades também geram um defeito, né, que é o cara acreditar que está com a razão e que está fazendo bem. E então isso justifica qualquer coisa. Inclusive transformar o Matias, né, no substituto ideal, ou seja, um cara capaz de executar um bandido daquela maneira. E o Zé filmou de um jeito espetacular que o tiro na cara do traficante passa a ser um tiro na cara do público, né? Então, a gente tentou um pouco dizer isso, que você tá, mais ou menos isso que você está dizendo, no final do filme. Olha onde isso vai chegar. Vai pegar você também, né? Então, isso ninguém observou, né? Nenhum crítico comentou, um ou outro. Talvez o Sérgio Riso, que eu vi por aqui, tenha comentado na crítica dele. Mas as pessoas esqueceram disso. Como esquecem também que o Nascimento fala na CPI, no segundo filme, que a polícia tem que acabar. Eu não vi ninguém comentando isso. Tem uma questão, que acho que é uma coisa que a gente pode conversar aqui, que eu acho, assim, também passa despercebida, que tem muito a ver com a compreensão dos dois filmes, que é o seguinte: existe, a gente fez cinema político, né? Esse segundo filme foi, a crítica chamou de thriller político, não é? O americano chama cinema político qualquer cinema que fale sobre a realidade e pretenda colocar em questão problemas sociais, que é o que a gente fez. Eu fiz em todos os meus filmes e a gente fez juntos nos dois Tropas de Elite, né? Só que o cinema político, tradicionalmente, sempre foi pensado como um cinema que deveria ser lento e afastar o espectador da emoção. É uma ideia brechtiana ou kantiana de que a razão é uma faculdade, né? Que, para a razão funcionar bem, ela tem que estar livre da emoção. Ela funciona por si só, é só você não interferir com ela, não é? Essa ideia está numa série de filmes políticos clássicos, não é? Que de vez em quando começa uma sequência lenta, que, para você desengajar de propósito, você desengajar da história e poder refletir num outro nível sobre o que está fazendo, o que está acontecendo. E a gente fez uma opção pelo contrário. A gente deliberadamente falou o seguinte: não, vamos fazer um filme político e vamos colar o público no personagem e não vamos desengajar nada. Quando chegar no final do filme, vai ter um monte de cara de direitos humanos que vai falar assim: puta que pariu, eu torci por aquele facínora. O que aconteceu comigo? Né? A gente fez de propósito. E eu acho que isso foi uma coisa que o Braulio, o Fernando Meirelles e a equipe do Cidade de Deus inauguraram em grande estilo no cinema brasileiro. Cidade de Deus é um filme que você cola naquela história e você não descola. E o que eu reparei? Isso é uma observação minha. Eu conversei com o Fernando Meirelles isso. O número de teses que foram escritas sobre Cidade de Deus, sobre o Tropa de Elite 1, é enorme. E eu comecei a questionar a ideia de que será que é melhor fazer o filme que desengaja mesmo? Será que o filme que desengaja faz pensar mais do que o filme que engaja? E eu acho que, provavelmente, o filme que engaja gera mais debate, gera mais controvérsia e gera mais debate. O que vai a caminho
depois, né, de Kant, a filosofia foi andando. Eu só gosto da filosofia analítica, mas vou citar os que não são analíticos aqui, né? Tem uma série de filósofos que começaram a argumentar que o pensamento não funciona livremente e que a pessoa pensa quando é forçada a pensar. Pensa porque tem problemas, né? Pensa para dar conta dos seus próprios problemas psicológicos, psiquiátricos, não pensa livremente, não é? E a neurologia tem uma série de estudos com matemáticos. Há uns 3 anos atrás, a Scientific American publicou. O cara é um puta matemático, tem vários trabalhos bons de matemática, aí tem um derrame na área emocional do cérebro, que nada afeta a área do cérebro lógico-dedutiva que ele usa para matemática, e não consegue mais fazer bons trabalhos. A neurologia meio que disse, olha, esse negócio de separar a razão da emoção, aí tem uma série de hipóteses, que a emoção serve para dar peso nas ideias, né? Para o cara saber o que é relevante no lado abstrato do cérebro dele, né? Mas essa separação que a gente tinha na arte está se perdendo, e isso tem um efeito. E a grande parte desse debate que acontece aqui resulta dessa escolha nossa. Porque o cara fala, bom, eu gostei de uma coisa do Capitão Nascimento. A gente não dissociou o público do filme, era nenhuma. A gente deixou o público ir. A gente fez uma crônica, você tem toda a razão, da sociedade, botou os personagens lá e fez uma dramaturgia que cola. E eu acho que é isso que explica o resultado desse filme. E cola pelo personagem, pela estética, né? Que é uma emoção. O matemático tem uma emoção estética que guia o trabalho dele. Se ele perder isso, a capacidade abstrata analítica não leva muito longe. A beleza é fundamental. A beleza na matemática, então, a simetria, etc. Eu queria fazer uma pergunta, mudando um pouquinho, mas que eu acho que é um outro aspecto, talvez revolucionário, sobretudo do Tropa de Elite 2, que é uma coisa que você... O filme foi feito como um negócio, certo? E, para isso, teve que abrir mão de uma boa parte, pelo que eu entendi, do incentivo fiscal. Isso, quer dizer, para a gente, no Instituto, etc., enfim, para constar, a revista não tem incentivo fiscal, não pelos mesmos motivos, mas eu acho muito interessante, e o Braulio comenta no texto dele também, quer dizer, a dependência do Estado para fazer um filme, o que você precisa dar em troca? Você precisa dar bons filmes. Só que a gente percebeu que um bom filme talvez não precise dessa dependência. Eu queria que você comentasse um pouco isso e explicasse por que foi isso e o que você acha de todas as leis de incentivo, basicamente. Caramba!